Servidor de acesso remoto e VPN no Windows Server 2003. Então hoje neste tutorial vamos ver um pouquinho então sobre como fazer um servidor VPN no Windows Server 2003. Primeira coisa, a máquina tem que ter IP fixo. Segunda coisa, se estiver atrás de NAT Firewall, você vai ter que liberar a porta 1723 e 1701 no firewall e no NAT do modem ou roteador de acesso à internet. Se você tiver um link dedicado, libere também, dependendo do seu sistema, libere a porta 1723 e 1701 para o roteador ou enfim, o que você use no seu link dedicado aí no seu sistema. Se a máquina já tiver IP fixo nativo, então, no caso atribuído pela operadora de acesso à internet que tem a conexão direta com a operadora, então não é necessário fazer absolutamente quase nada. Só conferir se essa conexão está diretamente ligada à internet, fazendo um traceroute, alguma coisa do tipo, e fazer essa verificação. Tirando isso, se você não tiver conexão direta à internet, então faça um roteamento pelo NAT Firewall e libere a 1723 e 1701, tanto o TCP quanto o DP, porque ele usa os dois protocolos. Muito bem, dito isso, caso você queira liberar essa VPN para a internet, então são essas as configurações. Vou fazer logon aqui nesse sistema Windows Server 2003 R2 como administrador. Esse sistema aqui ele está completamente limpo, não tem nenhuma função adicionada, como você pode ver aqui. Vou fechar o assistente porque eu não vou precisar usar nenhum assistente deste. Só vou usar apenas um assistente que vou demonstrar agora como faz então a instalação e configuração do servidor VPN, no caso. Então vamos iniciar. Ferramentas administrativas e vamos aqui no roteamento e acesso remoto. Um clique no roteamento e acesso remoto e muito bem, estamos aqui. Ele já dá umas informações do que é o roteamento e acesso remoto. O roteamento e acesso remoto fornece acesso remoto e seguro a redes privadas e etc, etc, que como você pode ler. Muito bem. Antes de inicializar aqui o roteamento e acesso remoto, eu também vou iniciar painel de controle, conexões de rede, conexão local, vou dar um clique. E aqui vemos que estamos por DHCP, então vou atribuir IP fixo para esta máquina primeiramente. Bom, então vamos atribuir IP fixo aqui na máquina, vou aqui no geral propriedades e vou clicar no protocolo TCP/IP propriedades. Usar o seguinte endereço de IP. Então vou atribuir aqui o 92.68.0. Por exemplo, 250 que é o meu endereço aqui da minha rede local. No meu caso, se eu fosse liberar este servidor para acesso à internet direto, por exemplo, que clientes VPN possam se conectar a esse servidor, então eu liberaria NAT Firewall para este IP na porta 1723 e na porta 1701. Então coloquei IP fixo 192.68.0.250, máscara de subrede 255.255.255.0, ele preenche automático, e no gateway padrão o meu roteamento ou roteador de acesso à internet ou modem, enfim, o que você tem aí no seu sistema, link dedicado, roteamento por, enfim, por qualquer sistema que seja. Servidor DNS, vamos botar um servidor aqui, pode ser do Google, não tem problema nenhum. 4, muito bem. E vou dar OK. Vou aqui para facilitar, mostrar o ícone na área de notificação quando conectado. Vou fechar. Ele já me mostra aqui a conexão que está conectado e está configurado manualmente o 92.68.0.250. Vou fechar. Feito isso, agora sim podemos ir aqui e clicar no nome do servidor, no caso aqui ele tem vg-srv-teste. Vou clicar com o botão direito. Vamos então configurar e ativar o roteamento e acesso remoto. Clicando nele, ele vai aparecer esse assistente para você. Então bem-vindo ao assistente para configuração do servidor de roteamento e acesso remoto. Para continuar, clique em avançar. Muito bem, então aqui eu poderia selecionar as opções que eu tenho aqui. Eu vou clicar então em configuração personalizada e vou clicar em avançar.
Aqui a gente precisa apenas de acesso VPN. Você também pode selecionar um NAT Firewall básico, pois esse servidor não vai ter um firewall, né? Então vamos clicar também em um NAT Firewall básico para ele também fazer um firewall para a gente. Um firewall básico, pois o firewall dele não vai existir mais, né? E vamos clicar em avançar, concluir. Agora então ele vai dar essa mensagem de o serviço do roteamento e acesso remoto agora foi instalado, deseja iniciar? Sim. Aguarde enquanto o serviço de roteamento e acesso remoto conclui a inicialização. Então está configurado aqui o roteamento e acesso remoto. Feito isso, a gente já tem a interface de rede, as portas, o roteamento, etc, etc, etc. Vamos aqui para proteger o nosso sistema em NAT Firewall básico e vamos colocar a nova interface, a conexão local. Ok. Interface privada conectada a uma rede privada, aplicar e ok. Definimos aqui então um firewall básico para esse servidor. Feito isso, vamos então configurar as diretivas de acesso remoto. No caso aqui eu tenho as conexões com o servidor de roteamento e acesso remoto da Microsoft. Então temos aqui para negar e conceder o acesso, você pode conceder o acesso por aqui, ou também, se você quiser, você pode iniciar ferramentas administrativas, gerenciamento do computador e nos usuários e grupos locais, usuários, e ir dando permissões para o usuário. Por exemplo, vou clicar aqui no administrador, vou na discagem, no caso aqui ele está controlar acesso através de diretiva de acesso remoto. Eu posso negar o acesso ou permitir o acesso também por aqui. Eu recomendo que vocês dê permissão de acesso remoto por usuário. Então vocês têm que vir aqui e dar essa permissão. Só que tem administradores de rede que preferem colocar o roteamento e acesso remoto também por, no caso, liberar tudo por aqui pela diretiva de acesso remoto. Não tem problema também, só que todos os usuários vão ter permissão de acesso, que é uma coisa que não é legal. No caso desse exemplo aqui é com o administrador, mas pode ser com qualquer conta, né, de fazer o bloqueio, etc. Bom, então vou permitir o acesso, no caso aqui, vou aplicar e vou dar OK. Aqui eu já permiti então o usuário administrador a fazer acesso remoto. Fechar isso aqui e agora então eu vou no cliente desse servidor para fazer então a conexão, o teste de conexão, e depois a gente volta aqui no servidor para ver o número de clientes do acesso remoto. Aqui então no cliente do servidor VPN, como eu estou na mesma rede local, eu vou usar endereço de IP local. No seu caso, como é acesso remoto, ou no caso se for externo a essa rede, você vai configurar conforme a sua necessidade e as suas opções. Eu vou então aqui clicar no ícone de rede, abrir central de rede compartilhamento e vou aqui na configuração, vou nessas opções aqui em conectar a uma, ou melhor, configurar uma nova conexão ou rede. Aqui no configurar uma nova conexão ou rede, vou dar um clique, escolher uma opção de conexão, vou querer conectar então a um local, que é a configurar uma conexão dial-up ou VPN com o local de trabalho, no caso, né? Então vou clicar aqui em conectar um local de trabalho ali, mas enfim, e vou clicar em avançar. Eu vou usar minha conexão com a internet VPN, conexão usando uma rede virtual privada na internet. Vou dar um clique, endereço 192.168.0.250, que é o endereço de IP daquele servidor, e vou dar o nome do destino de conexão VPN. Eu posso também permitir que outras pessoas usem essa conexão. No caso aqui, se eu marcar essa opção, ela pode pedir itens do administrador de redes, ou se tiver, por exemplo, por uma diretiva, alguma coisa do tipo. E também eu posso também não se conectar agora, eu posso apenas configurar para permitir a conexão posterior. E vou clicar em avançar. Aqui no nome do usuário vou colocar então administrador. E a senha do administrador. E vou clicar em conectar. Agora aqui ele está então estabelecendo a conexão. No caso aqui a conexão PPPoE. E obviamente que ele vai então se conectar agora. Vamos aguardar aí para que ele faça a verificação. Ele também faz algumas verificações, por exemplo, ele
procura por outros protocolos nesse mesmo servidor, mas o protocolo que ele vai usar é o último, que é o PPTP. Então vamos aguardar. Aqui então deu erro novamente, eu vou tentar novamente. Agora então ele está tentando estabelecer a conexão novamente. Muito bem, agora sim ele está então conectado. Eu vou fechar então essa tela, pois ele já conectou-se. E temos aqui então a conexão VPN. Ou então fechar isso aqui e vamos aqui de novo, ó, temos aqui a conexão VPN. Quando o usuário quiser conectar ou desconectar, vai fazer a configuração também por aqui. Mas veja que aqui a conexão VPN está sem acesso à internet. Vamos descobrir o porquê? Então vamos abrir a central de rede de compartilhamento de novo. Vamos alterar as configurações do adaptador. Vamos clicar com o botão direito na conexão VPN propriedades. E vamos ver aqui então o que temos de opções. Então temos aqui as opções que não precisamos fazer mais, não precisamos fazer nada. Mas vamos clicar então com o botão direito de novo e vamos aqui em status. Se você olhar aqui em detalhes, vai ver que o endereço de IP do cliente é 169.254. Pois é, mas e agora? Meu endereço de IP do cliente do servidor está errado. Vamos então voltar ao servidor e vamos ver o que a gente pode fazer. Aqui no servidor, então eu vou atualizar essa lista. Veja que agora, ó, o administrador está conectado no acesso remoto. Vamos então resolver aquele probleminha que tivemos então com o endereço de IP. Vamos então clicar no nome do computador ou servidor, no caso. Vamos clicar com o botão direito, propriedades. Aqui temos na guia geral, roteador, tal. Vamos então em IP. E vejam que aqui na minha rede ele está atribuição de endereço de IP. Esse servidor pode atribuir endereço de IP usando o protocolo de configuração dinâmica de hosts, um DHCP. Então isso significa que se eu tiver um servidor DHCP na rede de um roteador, do próprio servidor 2003, de um gerenciamento externo ou de qualquer coisa do tipo, o próprio servidor VPN vai pegar esses endereços de IP distribuídos pelo servidor DHCP e vai distribuir na rede da VPN também. Ou, como no meu caso aqui, nessa minha rede, como ela não tem DHCP, nesta minha rede que eu tenho aqui, que é o /24, ela não tem DHCP, os endereços são colocados manuais, então temos que fazer uma configuração diferenciada para a VPN. Como na minha rede não tem DHCP, então eu vou aqui em pool de endereços estáticos, marco ele, adicionar, e vou adicionar então 92.68.0.20 até 192.68.0.200. Ele vai usar 181 endereços. Então aqui é só para você atribuir somente caso você não tenha um servidor DHCP na rede que distribui os endereços de IP na rede. Então você não tendo DHCP, você deve obrigatoriamente fazer esta configuração, pois se não fizer, o cliente vai ser desconectado ou não vai ter conexão na VPN. Por isso, atenção. Então vou dar OK, vou dar um aplicar e vou dar OK. Feito isso, então vamos voltar no servidor, no cliente desse servidor VPN. Voltando aqui no cliente, então vou fechar isso aqui e vou aqui e vou desconectar então o cliente da VPN. Ele vai voltar à conexão como era antes. Então agora voltamos aqui ao que era antes e vamos então clicar aqui na conexão VPN e conectar. Ele vai aparecer então o nome do usuário administrador. Vamos colocar a senha deste usuário. Vamos salvar já essa senha, esse login e tudo mais, e vamos clicar em conectar. Ele está registrando e estabeleceu a conexão. Vamos então selecionar aqui a rede. No caso aqui o Windows 7 sempre vai pedir isso aqui. Selecionar aqui, opa, conseguimos selecionar aqui, fechar. Temos que atribuir também aqui na rede, ok, e vou fechar. Vou abrir aqui então a central de rede de compartilhamento novamente. Vou aqui alterar as configurações do adaptador. Vou clicar com o botão direito aqui na conexão VPN status. Aqui então no status
na guia geral temos as informações, então vamos em detalhes. Agora veja que o meu endereço de IPv4 do cliente é 192.68.0.21. Então isso significa que ele pegou do meu endereço de servidor VPN do 0.20, ele pegou esse endereço de IP de lá, ou seja, agora eu já tenho conexão com a internet via servidor VPN. Vamos então dar uma olhada. Eu vou fechar aqui, fechar isso aqui também, vou abrir o prompt de comando, iniciar todos os programas, acessórios, prompt de comando, como os administradores de rede já conhecem, né? E vamos dar o tracesearch no endereço de IP qualquer ou então no próprio google.com. Vamos dar o tracesearch. Então veja que aqui, ao invés dele passar pela minha conexão local, ele está passando aonde? 192.68.0.20, passando pelo roteador, ou no caso gateway de acesso à internet, 192.68.0.1, e estabelecendo a conexão com a internet. Então veja que aqui ele já está conectado pela VPN. Vou esperar ele terminar agora o tracesearch. Terminou aqui o tracesearch, então veja que o primeiro endereço da rede, ó, se você... vou tentar aqui selecionar. Ó, no caso aqui, se você verificar, esse 192.68.0.20 é o VGSRV Test, que é o servidor lá do Windows Server 2003. Eu vou então agora desconectar a minha VPN. Então vou desconectar aqui. E ela já volta a ser o que era antes, tendo a conexão direta com a internet. Vamos dar então o comando tracesearch para o mesmo endereço para ver como é que ele vai sair na rede. Aqui, lembra que a gente tinha VGSRV Test com 92.68.0.20? Então, agora que eu desconectei da VPN, não temos mais. O que temos aqui? Temos o IP direto com a conexão com a internet passando pelo meu gateway padrão normal. Ou seja, a partir de agora que eu desconectei da VPN, ele já não está fazendo o roteamento pelo servidor. Então vejam, ele que está terminando aqui, né? No caso, aí está ok. Então vejam que agora a conexão não passa mais pelo servidor VPN, sim conexão direta à internet. Terminou aqui o tracesearch. Muito bem, então vou desligar esse cliente aqui com Windows 7 e vou voltar lá então para o servidor para dar mais algumas explicações sobre a segurança do servidor VPN. Aqui no servidor VPN, então a gente tem tudo configurado aqui, o cliente de acesso remoto já desconectou e tudo mais. Mas assim, é importante que você deixe um firewall básico então para esse sistema, pois se eu for aqui clicar com o botão direito, alterar configurações do firewall, veja que o firewall do Windows não pode ser executado, pois o roteamento e acesso remoto está ativo. Então por isso eu recomendo que vocês deixem o servidor, no caso aqui o servidor de roteamento com um NAT firewall básico, pois isso é importante para a configuração do servidor e tudo mais, até pela segurança dele. Muito bem, então dito isso com relação à segurança, e são essas as informações para fazer então um servidor de roteamento e acesso remoto. E é isso. Até então o próximo tutorial, o próximo vídeo, e até mais.